E aí, minha gente, tudo bem? Tá tudo aí, o mundo tá de pernas pro ar, tá difícil, né? Cada dia é uma notícia que a gente fica desacreditado, né? Que a gente às vezes fica desesperançoso, mas as coisas estão precisando ser revistas, né? E hoje eu venho falar de um evento que vai acontecer daqui a algumas horinhas, né? Menos de 2 horas, que é um eclipse lunar às 16 horas e 13 minutos do dia 5 de junho de 2020. E esse é um eclipse que é o primeiro eclipse do eixo Gêmeos e Sagitário. E é um eclipse lunar no signo de Sagitário, né? Então o eixo, como eu falei, acho que no céu, quando entrou o Sol, né, em Gêmeos, eu falei da mudança do eixo da cabeça e da cauda do dragão, né? Do nó do norte e nó do sul, que mudou de eixo, indo para o eixo Gêmeos e Sagitário. Isso inaugura, né? Abre a possibilidade, abre caminho para os eixos, para os eclipses acontecerem nesse eixo, né? E o que isso significa, né? Eclipse tem sempre, a cada 6 meses, a gente vai ter 2 esse mês, né? Então vai ter mais um aí mais pro final do mês. Então, eclipse é aquela coisa, né? Quando a gente tá numa lua cheia, né? Hoje é a entrada da lua cheia. Então, a lua cheia, ela significa Sol oposto à lua, né? Então, a lua tá em Sagitário e o Sol tá no seu signo oposto complementar, que é Gêmeos, né? E essa eclipse da lua é quando a Terra, onde nós estamos, fica entre o Sol e a lua, né? E ela tá eclipsando uma parte da lua, né? Então a lua, fala de emocional, a lua ela é obscura, ela fala dos nossos universos internos, ela fala daquilo que eu não acesso. E quando a gente fala eclipse, ela traz sombra, né? Faz mais sombra, ela já não tem luz própria. E eclipsada traz mais sombra. E Sagitário fala do quê, né? Sagitário fala dos ideais, das crenças, da sabedoria, fala do comércio exterior, fala da ética, fala da justiça, né? Fala da moral. E o que nós já estamos vivendo aí nessas últimas semanas nos Estados Unidos, esse movimento aqui no Brasil? A gente está falando de muitas ideologias, que a ideologia na sua sombra vai para o fanatismo, né? Vai para essa coisa cega, né? Vai para os mitos, né? Porque o Sagitário é a sabedoria, é o guru, são os professores, né? E indo para um extremismo, indo para a sombra desse arquétipo, o que traz? Traz esse fanatismo, traz a ideologia cega, né? Que não nos permite olhar a pluralidade de ideias, de pensamento, ir para um lado mais prático, né? Então traz essas grandes crises que a gente está vivendo no nosso país em termos políticos, econômicos, sociais e de todas as coisas, né? E esse eclipse, ele tem um fator muito forte, que ele tá com uma quadratura, que é um aspecto de desafio, com Marte, que é o guerreiro, né? É o da luta, é o da batalha, da coragem, aí pra cima, né? Que ele tá em peixes e ele tá fazendo uma quadratura praticamente exata, né? Com a Lua e com o Sol. E a gente chama isso de quadratura em T, né? Porque o Sol tá oposto à Lua e o Marte aqui na pontinha, tudo deságua aqui no Marte em peixes, que são as lutas pelo coletivo, a luta pelo aquilo que está exilado, né? Peixes, ele fala do exílio, ele fala do coletivo, né? Ele fala do inconsciente, né? Então ele tá trazendo à tona e fazendo o que isso tudo significa, né? Tô falando um monte de coisa aqui, mas o que isso tudo significa? São essas lutas que a gente tem que mudar, porque quando a cauda do dragão, né, que é o passado, em Sagitário, a gente precisa romper com padrões antigos, com valores e culturas que a gente cultivou, né? Que Sagitário fala de cultura, que a gente cultivou no passado, que hoje não faz mais sentido. Então, por isso que esse ressignificar
com relação à escravidão, com relação aos negros, tudo que foi ensinado de uma certa forma ou foi culturalmente vivenciado e que hoje a gente está precisando de uma regeneração. Peixes é a sua regeneração, então é a luta por aqueles que estão, é uma luta pela igualdade, né? Pela liberdade, para a gente exilar esse povo que tá esquecido pelo modus operandi cultural que a sociedade opera. E mais combinado com um monte de outros fatores que a gente tem, de Plutão, quase em conjunto de novo com Júpiter, em Capricórnio, falando das estruturas políticas governamentais, das políticas públicas, né? Que já tá trazendo tudo isso que a gente tá vendo de quebradeira, mais combinado com outros fatores, que é realmente a gente ressignificar. E a gente quebrar as nossas ideias fixas, os nossos modelos operantes de que a gente precisa ter um mito, que a gente precisa ter um guru, que a gente precisa ter um salvador da pátria, e a gente não vai ter, né? Então a gente precisa simplificar, que isso é a cabeça do dragão em Gêmeos e o Sol ali em Gêmeos, falando que vamos simplificar, vamos trazer as coisas para a prática, vamos mudar a nossa mentalidade, vamos ser inteligente, vamos buscar a nossa sabedoria interna, a nossa conexão com o eu superior. Só que para chegar nesse lugar, a gente precisa desconstruir muita coisa. E pra gente não ficar indo na luta, né? Não que não tenha que ter, que eu sou contra todos esses movimentos, mas a gente precisa fazer o nosso exercício interno, onde dentro de mim eu tenho padrões e mentalidade, uma mentalidade rígida, né? Eu tenho que tá enraizado na cultura, de onde eu vim, da forma como eu fui educada, da minha estrutura, né? Da minha família, da minha ancestralidade, do meio onde eu tô inserido, que eu preciso mudar, que eu não tô sendo justo o suficiente, ou talvez que a minha justiça precisa passar por uma reforma, né? Então esse nodo vai para essas crises aí que a gente tá vivendo, do STF, do judiciário, é tudo isso pra gente rever essa chacoalhada de uma forma geral, esses grandes questionamentos, essas grandes lutas e batalhas, porque a gente precisa rever mesmo o nosso sistema judiciário, nosso sistema moral, né? A gente tá com um sistema moral muito antigo, muito velho, muito... nossa, é triste até de ver, né? Quantas pessoas precisam sair dessa sombra, né? Isso vai ficar muito exacerbado. E a gente precisa sair dessa sombra, desse fanatismo e buscar uma sabedoria mais elevada, né? Que é onde a gente traga uma equidade, um sentimento de pertencimento, porque o Marte em Peixe, ele tá em conjunto com o Netuno, né? Então, um pertencimento, uma união, onde a gente eleva e vai pra nossa alma, pro nosso espírito, né? Essa justiça, uma justiça mais divina, uma justiça mais humanizada, né? Então, assim, esse eclipse, o eclipse tem uma duração de 6 meses, né? Então vai ficar muitas sombras aí, vão vir muitas coisas. Então é bom a gente, às vezes, dar uma recuada e a gente se trabalhar internamente e não querer culpar nada nem ninguém, né? Não são os policiais, não são os brancos ou os pretos, ou o que quer que seja, ou o judiciário, ou o presidente, ou a direita, ou a esquerda, que a gente tá aí nesse fanatismo, nessa briga por uma força onde, na verdade, todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo quer pertencer, todo mundo quer viver em paz, todo mundo quer harmonia, né? E não se sobrepondo ao outro. Então, o recado, né, esse eixo Gêmeos e Sagitário, ele fala muito do aprendizado, da educação, da cultura, né? Então a dica para viver esse eclipse, essas sombras que virão, que já estão aí, que a gente está vendo e está se deparando e a gente fica desacreditado, a minha sugestão é a gente desaprender, para que a gente possa reaprender, né, com outros valores, com outra mentalidade, a gente criando uma reformulação do nosso sistema cultural, do nosso sistema de crenças, do nosso sistema mental, né? Então, assim, a dica é a gente reaprender e é sair da idealização e ir pro real, sabe? Aquilo para a realidade dos fatos, sem cegueira, né? Porque a cegueira de que aquilo que eu sei, aquilo que eu acredito, porque foi... Será que não tá na hora de eu tirar esses conteúdos, desaprender, para reaprender, né? E a gente trazer
assim, ideais mais nobres, né? Ideais mais igualitários, de forma muito mais simples, prática, praticando com o meu vizinho, né? Praticando com o meu vizinho, praticando com a minha família, praticando com os meus amigos, praticando com a minha equipe de trabalho, né? Então, saindo das ilusões, né? Esse aspecto também com peixes traz muita ilusão, né? Traz muita fantasia, traz muitos aspectos sombrios. Então, se tá difícil, vai intensificar, já tá, porque é hora de a gente romper mesmo. Então a minha dica é desaprenda. Tudo que você acha que você sabe, joga no lixo e aprende tudo de novo. Mas aprende com gente nova, com pessoas novas, com outras ideias, assim, amplia a sua mente para pluralidade de ideias e pensamentos. E eu pego aquilo, um pouquinho de cada coisa, né? Então, porque assim, é muito... tá pesado, tá puxado, né? Então a gente precisa rever tudo isso e construir, que assim, vai ter uma crise no comércio local, no comércio exterior, porque esse eixo fala dos comércios, né? Das trocas. Então a gente precisa ter sentimentos mais nobres, né? Sentimentos e pensamentos mais nobres, mas sem fixação em nada, sem ideologia, sem nada, é reaprender mesmo, né? Pra gente ir para um outro patamar. E esse eixo também traz uma atividade mental muito grande. Então, para a gente se conectar com essa sabedoria, com esse reaprender, outra dica também é meditar. Seja 2, 3 minutos, o que quer que seja, e desligar um pouco das redes, desligar um pouco desses conteúdos que nos levam para uma tristeza, às vezes uma amargura, uma decepção e uma revolta, né? Então, a gente meditar. E a dica é desaprender, para que a gente possa reaprender num outro patamar, num patamar mais elevado. Esse é meu recadinho de hoje. Aproveite esse eclipse que é de fechamento, né? A lua cheia, ela é uma lua de transbordamento, de uma lua nova que começou em Gêmeos, né? Então, assim, aquilo que você quer realmente limar da sua vida, que você quer que encerra, coloque a intenção, desaprenda tudo que você aprendeu até hoje e recomece com um novo aprendizado. Esse é meu recadinho de hoje, tá bom? Aproveitem e eu fico por aqui. Um grande beijo.